Sou o Hugo, prazer. Senta aí, Hugo. Hugo do quê? Cândido. Hugo, vamos lá, conta um pouco sobre o seu negócio. Beleza. Eu sou o fundador da Retentio. Nós somos uma empresa que opera retenção para os nossos clientes. Sou empresário de agência há 10, 11 anos, então, ao longo do tempo, fazendo e-commerce para outras pessoas, 400, 500 portais de e-commerce ao longo do tempo. 500? Por aí. Caramba. A gente era uma agência especializada em WordPress, construía bem personalizado, e ao longo dos anos a gente foi operando isso para o cliente. Chegamos a ter o maior polo lá em Brasília de desenvolvimento, né, do Centro-Oeste de desenvolvimento de e-commerce. E a gente foi aprendendo e conhecendo muita gente ao longo desse caminho. E muita gente falava, poxa, você constrói um avião legal para a gente, mas a gente não sabe voar esse avião. Né? Então a gente começou a operar consultoria de e-commerce para esses clientes. E isso deu uma virada legal no negócio, a gente começou a ampliar um pouco mais, aí fazia o tráfego para ele, fazia todas as operações que ele precisava para o e-commerce funcionar. E precisa estar tudo ajustado para, de fato, esse e-commerce ir bem. Né? Então esse foi o nosso mercado e a gente percebeu uma tese dentro da consultoria, que foi a de retenção de clientes. O CAC está muito alto, né, e tem aumentado cada vez mais. Então, quando ele consegue trazer alguém para dentro de casa, se ele não vende de novo para esse cara, ele troca o dinheiro, mas não lucra. Então, aí a gente entendeu que tinha um problema grave para resolver. A gente chegou a fazer startup voltado para dashboards e tal, que era dados que os e-commerces não entregavam na época, né, cerca de 6 anos atrás, mais ou menos. Chegamos a ser acelerados nessa empresa, mas ela acabou não funcionando muito bem, porque ela era só a parte de dados, só análise. E, no fim das contas, o que o cliente quer é que a gente resolva o problema dele, que normalmente é venda. Né? E aí a gente focou nisso dessa vez. Então, a Retentio nasceu com uma marca própria, um nome próprio. Desde janeiro eu estou operando praticamente 100% do meu tempo nela. A agência ainda existe, tem uma carteira de clientes relevante e ela sustenta a operação da Retentio. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma tranquilidade relativamente ok ali para conseguir fazer as coisas acontecerem. E eu vim tirar algumas dúvidas com você sobre o modelo que eu estou aplicando, se eu estou certo, se eu estou errado, se a vantagem que eu estou enxergando que existe de fato ou não. Né? Porque a tese foi validada. Em vários clientes nossos, a gente conseguiu aplicar a consultoria da mesma forma. Eu fundei uma metodologia chamada funil de fidelização, como se você ampliasse o funil tradicional de vendas para uma outra camada, que acontece depois da segunda compra em diante, e que eu quero empurrar ele para a terceira, para a quarta, até a indicação onde, de fato, ele vai se tornar fiel. Né? E a gente tem um método para isso. E esse método ele foi feito com umas 500 planilhas, um monte de ferramentas de mercado, etc., e sempre funcionou bem, foi aplicado, com resultados bem relevantes dentro dos negócios. Recorde de faturamento, reaproveitamento daquele lead que era considerado lixo, enfim, uma série de coisas assim a gente conseguiu recuperar em vendas. E aí, o que era o ponto que eu percebi que era um problema para mim? Quando eu deixava tudo azeitado, organizado, as automações prontas com as ferramentas de mercado, o cliente entendia que ele não precisava mais de mim e cancelava. Só que quando ele cancelava, as vendas dele caíam. Né? Ainda, em alguns casos, eu fiquei com os acessos depois e eu consegui entrar na ferramenta e ver que o problema voltou. Então, a nossa expertise, o jeito que a gente opera a retenção, faz diferença para ele. Só que se eu construo um software meu, que eu moldo ali uma espécie de uma gaiola de ouro para ele, ele também não sai. Né? Então, a minha metodologia aplicada dentro do meu software faria com que ele tivesse essa facilidade. E no meio do caminho veio essa onda de AI. E aí a gente já aplicou isso no software também. Então, ele tem uma análise comportamental feita por IA, identifica os padrões de compra, quem são os clientes que estão ali, por que estão ali, quem compra mais, quem compra menos e quais são as razões disso, tem alguma coisa comportamental que vai fazer ele voltar ou não. De todas as naturezas que você imaginar. Até, tipo, a gente tem um cliente no Canadá, por exemplo, em que se dia que vai nevar ou não influencia completamente o comportamento de compra e o próprio cliente nunca tinha percebido isso. E a gente consegue ajudar ele através desse tipo de dado. Então, eu coloco dentro da minha ferramenta qualquer dado comportamental como um contexto. Entendi. E a partir disso eu faço a segmentação. Entendi. Só tirar umas dúvidas aqui. À vontade. A agência, então, ela que financia a startup, mas você, a priori, não está mais na operação dela, né? Tá... Exato. A operação dela é bem redonda, já tranquilo, e eu estou dedicando a minha energia para cá. Tá. Outra coisa, sobre Você comentou um pouco ali que tem um software, mas também tem uma parte de serviço. E do que eu entendi, você agora vai usar cada vez mais a AI para substituir essa camada de serviço, é isso? Então, isso é uma das dicotomias que eu trouxe para você. Porque ter o software, o serviço como software, né? Foi até uma tese que a Sequoia postou uns dias atrás. Eu fiquei até feliz de ter visto aquilo, porque mostra que eu estou num caminho daquele. Mas será mesmo que é isso que eu devo fazer? Porque no que eu planejei de uma rodada adiante, eu colocar mais AI vai eliminar a camada de serviço. E talvez isso seja bom para eu ter escala. Então, eu realmente não sei exatamente qual que é o ponto. Né? Então, essa é uma das dúvidas.
Tem, assim, esse é um ponto é uma encruzilhada que tem um monte de gente nela, né? Mas assim, você tem um software e esse software por si só já agrega bastante valor, aparentemente. Só que Agrega. O ponto é que ele é recente. Os cases que eu fiz foram antes dele. são antes dele. O software está pronto cerca de 2 ou 3 meses. Os primeiros clientes estão começando a rodar agora. E o primeiro cliente outbound que eu consegui fazer contato, apresentar o meu software e fechar com ele aconteceu no dia 30 de abril. Então tem 20 dias, né? Está na fase de implementação. Tá, então você não sabe ainda assim, se o quão autônomo o software é, né? Isso não foi validado. Tá, mas de toda forma, ainda que o software não consiga resolver todos os problemas, do que eu entendi, você na camada de serviço sabe resolver. Isso, porque eu converso com 10, 15 empreendedores sobre retenção, explico o que eu faço. Muito legal, Gão, você faz para mim? Porque eles não têm como operar isso, né? E aí eu falo, tá, então eu faço. E aí, isso também é uma outra dicotomia, assim. Eu não gostaria de ser tratado como uma agência, Sim. mas ao mesmo tempo é o que ele me enxerga, porque ele fala, pô, vou pagar para você um ticket de agência, você vai resolver um problema de agência e vai aumentar a minha venda com recompra. Só que o grande mote que eu quero mostrar para ele que no fim do mês, na hora que ele olhar para o gráfico, eu quero que base de clientes seja uma fonte de receita, que hoje poucas empresas olham isso dessa forma. Faturamos tanto, sobrou tanto, né? Eu quero falar, o base de cliente representa tanto no seu faturamento. A sua agência, assim, existe alguma possibilidade da sua agência executar essa camada de serviço? Então, hoje ela meio que já faz serviço isso. muito diferente? Eu separei as marcas, né? E aí a galera que eu trouxe de lá já é parte da minha agência que executa o serviço. Tá. Porque E é por modelo de squad. boa. Porque o que acontece? Você tem um problema do software mais serviço, né? Uhum. O software é onde está a escala, é onde você consegue crescer mais, e serviço é aquela doideira toda. Vou abstrair AI primeiro. Tá. Esquece AI. Parece muito que essa sua empresa retention, né? Retention. Retentio. Uhum. Sem o N no fim, né? Não é retention. Não, exato. Retention. Retention. Então, a retention, o que acontece? Ela tem um software. Uhum. E, putz, esse cara precisa adaptar, não sabe pilotar, tal. Não adianta nada ter um carro ferrado e não ter o piloto. Beleza. Daí a agência faz esse papel. Isso. E deixa bem claro o que é software e o que é serviço. Assim como acontece, por exemplo, no mundo de ERP, né? Você tem a SAP, TOTUS, Oracle, faz o core, mas quem implanta são as implantadoras ali, que são empresas de serviço. Então, você separa as duas camadas bastante. Isso por si só já brinda o valuation do software, né? Porque daí o software não é contaminado por serviço. Porque se os dois estivessem rodando na mesma empresa, o múltiplo seria confuso. Entendo. O múltiplo, assim, vale quanto essa empresa? Sei lá, uma empresa de serviço vale 1, 2 vezes receita, uma empresa de software vale 6, 10 vezes. Então aí ferrou, assim, o cara não vai saber. Só de você separar em duas empresas já deixa o jogo mais claro. Aí qual que é o ponto? Me parece que a AI ela corre por fora daí. É possível você automatizar a agência? Porque se você conseguisse automatizar a agência, aí você junta tudo num bololô só. Porque daí vira o software as a service junto com o service as a software. Você junta as duas teses. Uhum. Mas o que parece? Que as teses elas estão separadas até que se juntem. Parece. Você entendeu? Que assim... Entendi, sim, faz algum sentido. É uma das... Talvez essa dicotomia eu não tenha aplicado porque a minha agência tem os clientes que operam lá ainda, né? Que são os clientes, a herança, vamos dizer assim, que eu preciso atendê-la. Então, eu meio que fiz essa separação, só que dentro da própria Retente. Então, o time de desenvolvimento, de software, que cuida da parada é uma coisa. Uma agência dentro da Retente hoje? Como se fosse? Exato, que são os que eu chamo de expert, de CRM expert ali, né? Que é a galera que cuida dessa parte. Então, eles são especializados nisso e eles não... Tá meio que separado em setores, mas não em empresas, efetivamente. Né? Quando você me fala em empresas, me parece que talvez a Antigas fosse focada só nisso. Mas eu ainda tenho que entregar serviço lá. Não, mas tranquilo. Mas assim, tem uma coisa sobre... talvez nem seja a hora de separar. Você tem uma área de serviço dentro da Retention e parece que é isso que tem que ser mesmo. Na ideia de fazer coisa que não escala, vai aprendendo, entendendo, isso, e com o tempo você vai descobrir. E tem uma sensibilidade com a precificação também, porque o modelo que eu escolhi... Os problemas de agência eu tentei corrigir todos nesse produto, que era o seguinte, a agência, margem muito baixa, o cliente, né, tem o churn para ficar controlando o tempo todo, então eu tentei levar para um modelo de TCV, em que eu vendia o contrato inteiro e o cliente pagava de um jeito diferente, não uma mensalidadezinha. Então os probleminhas que eu via no negócio de agência eu tentei consertar aqui, né? E parte disso foi entender que eu botei muito dinheiro no bolso de muita gente sem ganhar nada. Então eu falei, cara, eu preciso ter um modelo em que eu implemento o funil de fidelização, isso tem um preço cheio,
leva 6 meses para isso acontecer, então ele me compra um projeto de um semestre e ele me paga revenue share ao longo do tempo. Então, se eu fizer ele ganhar bem, eu vou ganhar bem também, né? Então, esse modelo de Você aprendeu a jogar precificação esse jogo, né? Lá na agência. Você aprendeu a jogar esse é, jogo e você trouxe ele para essa outra. foi a lógica. Só que lá parece que era um pouco mais fácil porque eu era uma agência de fato. Agora eu tento não parecer uma agência e isso gera um pouco de confusão. Alguns casos, o cliente não quer pagar revenue share de jeito nenhum. E já em outros casos, e mesmo apresentando um projeto, 180 dias e tal, ele olha para mim e fala, beleza, então eu divido isso aqui e dá uma mensalidade X. A mentalidade está totalmente voltada ainda para um SaaS ou para alguma coisa de mensalidade. Né? E aí essa questão da precificação é uma das dúvidas que eu tenho também. Eu olho para isso como uma espécie de garantia e foco no serviço e, cara, deixa que eu opero retenção para você e a gente fica pelo revenue share de uma forma interessante, mesmo que seja maior, porque aí ele não teria muito a arriscar, né? Dividir o dinheiro que ele não tem é mais fácil. Tá. É o seguinte, ó, olhando... não é hora de separar, porque, sei lá, provavelmente você não vai fazer uma rodada de captação agora, não é o melhor momento e tal, e você ainda vai aprender muito sobre como colocar AI no serviço. Você ainda deve estar engatinhando nessa direção. O ponto, acho que vale a pena ter em mente é que essa parte de serviço é uma incógnita do quanto você vai conseguir automatizar. Provavelmente muito, provavelmente com a AI evoluindo e com tudo que você sabe, provavelmente bastante, mas é uma zona de incerteza. Sim. Já o software não. O software é uma zona de certeza. Ele faz o que faz, você pode cobrar uma assinatura, então ele é previsível. Então o ponto é, dentro da mesma estrutura você tem uma parte com incerteza e outra parte com certeza. Tá. Se você fosse fazer uma captação, essa zona de incerteza te traria prejuízos, te traria perdas, porque bota um bode na sala. Mas se você não for captar, for levar para os próprios recursos, pelo menos mais um tempo, meio que tanto faz. Vai deixando ela lá. Só que acontece, se você não achar o caminho da AI aqui, você precisa separar como uma empresa de serviço e 2 ativos separados. Concordo. Se por acaso assim, não, precisa ter gente, precisa ter alguém atendendo o cliente. Pode nem ser tecnológico aqui, pode ser psicológico. Precisa atender o cliente, precisa tomar café com ele, precisa... Porque às vezes também eu tenho uma ideia de que talvez a camada de serviço automatizado por IA, ela pode não trazer resultados tão expressivos quanto a gente traz. Tipo, 39%, 60%, que são números muito expressivos para uma retenção, né? Pode E ser que ela aí, fique no meio do caminho, né? exato. E aí, beleza, eu vou ganhar volume, talvez, igual você estava exemplificando no quadro, a metade de muito é melhor do que o tudo de nada. Talvez isso seja uma coisa a se olhar. Mas como eu tô sustentado pela outra operação, eu meio que dividi na minha cabeça em algumas rodadas. Então, não adianta eu pensar em mar aberto sem quebrar a primeira onda. Então, qual que é a primeira onda? Eu preciso que ela pare de depender financeiramente da outra, e aí para isso eu preciso romper os primeiros 40 clientes ali. E aí eu foquei totalmente nessa operação comercial no início do ano para cá. O que eu já fiz para isso? E uma coisa, e essa venda comercial, você vende com... você tateou isso, mas acabou não completando. Você vende ele mais com cara de serviço ou software? Essa venda que você está fazendo dentro da Retention? Serviço. Eu vendo mais com cara de serviço. Entendi. E aí, porque assim, são algumas vertentes. A primeira delas é que eu já venho desse mundo de e-commerce. Né? Eu testei o MVP não só em e-commerce. Você tem um viés para vender como agência, né? Exato. Mas eu não tenho só relacionamentos ali. Então a gente testou com o pessoal de varejo, tanto que a gente está numa feira lá em Porto Alegre agora do Sebrae, e eu coloquei lá alguns, porque assim, solução para todos os MVPs que eu já testei, porque todos eles funcionam no meu ICP. Só que o que é bom para mim é o que me paga mais revenue share. Só que eu ainda não descobri de fato qual é esse cara. Então, funcionaria, por exemplo, para um hotel e turismo, que são agências de hotel, ou de repente de turismo, ou alguns hotéis, porque as pessoas deixam muitos dados estruturados, eu preciso desses dados, senão eu não trabalho. Então, isso é muito bom para mim. Redes de loja, porque normalmente também eles usam um RP só para todas as lojas e centraliza esses dados, isso é bom. Né? O próprio e-commerce, pelos dados estruturados. E também a galera de varejo. Só um passo atrás aqui. Quando você vende, qual que é o percentual que é serviço e software? Do valor? Tá. Contratualmente eu coloco cerca de 80-20, mais ou menos. 80 serviço? Porque o software, ele chegaria ali... Vou dar um exemplo desse contrato fechado, né? Que vamos falar da realidade. Eu consegui fechar por uma camada de R$ 2.190. 6 meses. Tá. Né? Dentro dessa lógica aí, o software entrou por R$ 490. O motivo principal de você fazer o serviço é você ainda não ter escala do software ou é o resultado que você quer alcançar? O resultado.
Que você se frustra com o resultado só do software, com o piloto ruim lá. Não por isso, mas porque a metodologia é nossa, né, e o cliente não vai saber operar isso sozinho. Tanto que numa segunda camada, o que eu imagino é que eu vou ter algumas agências certificadas que vão conseguir fazer isso dentro da metodologia que a gente fez. Tá, então são 2 pontos aqui, tem tanto a ver com garantir resultado, garantir a execução da metodologia e resultado. Isso. Mas, sendo franco, assim, também tem a ver com o dinheiro? O objetivo de você estar rodando? Vou perguntar de outra forma, imagina se você tivesse muita escala em software, você estaria fazendo isso ainda assim? Imagina que você tem, sei lá, 1000 vezes mais clientes usando software. Olha, não sei te responder, porque eu gosto do serviço, eu acho que ele tem uma margem bem melhor. Mas pensando em escala e volume de um software, eu nunca cheguei lá nessa fase, né, mas é onde a gente imagina que sim, teria muito volume e escala, e provavelmente mais margem naquela altura. Tem uma parte, Hugo, uma parte que eu acho que você não desapegou do serviço, não desmamou do serviço. Talvez. Talvez por ter trabalhado muito tempo nisso. Porque o que que acontece? As perguntas, em geral, você coloca uma necessidade do serviço para que o software tenha o devido valor agregado, assim. Então é como se você criasse uma relação de dependência entre eles. E tudo bem, pode existir, mas pensa na relação de dependência que existe entre a TOTUS, a SAP e Oracle e os clientes finais. Vai ter que ser adaptado, implantar, ter uma camada de serviço, mas não precisa ser você. Entendi o que você quis dizer, só que na verdade não é muito por aí que eu penso. O que eu penso nisso mais é, se eu for uma camada só de software, eu vou ter que lidar com todos os problemas que eu já lido. Com churn, com problema, com um monte de chatice para receber R$ 500. Enquanto que com serviço eu agrego valor, eu boto uma camada de controle, o software é meu, então se ele sair eu puxo da tomada. E eu estou plugando uma receita de 20, 30% no faturamento dele. Ele não vai me tirar. Essa é a Você tá lógica. olhando muito sobre a lógica de defensibilidade do negócio, né? É, Que porque isso é o que fez eu enxugar de 11 anos. Eu cheguei num nível com a agência em que eu botava 5 clientes para dentro e saía 5, botava 5 saía 5. E eu percebia que muitos clientes em que eu gerava valor, fazia ele ganhar dinheiro, a coisa funcionava muito bem, a partir do momento que eu era dispensável, ele me tirava de jogada. E tudo bem, é um negócio dele. Só que esse é o meu. Então agora, se eu faço você fatura 100 mil, a hora que eu entro, você passa a faturar 150, o fio tá na minha mão. Mas de toda forma ele não vai desligar o software, né? Ele precisa do Então, software. mas aí, será que ele pagaria só pelo software? Tipo, ele vai me pagar um revenue share só pelo Ótimo software? ponto, pergunta muito boa. Então, mas assim, a questão é Eu tô essa. tentando agregar valor no que eu tô fazendo ele, o dinheiro acontecer. Então, mas essa é uma ótima pergunta. Assim, o que eu estou tentando extrair tem a ver com essa pergunta, que é quase como se, na forma como você descreve, é quase como se o software não valesse nada. Que o valor está muito mais no serviço prestado, está muito mais. O valor não está no carro, está no piloto. Assim, E eu tô quase com essa impressão. eu só estou falando do que você descreveu. Nesse mundo de AI, eu tô achando que o software tá valendo muito menos. E aí tem um ponto até que eu ia te perguntar, mas talvez é óbvio a resposta, assim, provavelmente com o AI é fácil replicar o seu software. Ou ainda assim não, porque tem até alguns segredos industriais lá dentro. Sim. Acho que talvez o que eu fiz em 1 ano levasse em 2 ou 3 para chegar. Mas a defensibilidade maior que você vê está na camada de serviço. Eu acho que sim, porque a metodologia é minha, né? Ninguém vai vender o que eu vendo. Não do jeito que eu faço. O ponto é que se você. O ponto é que muitas vezes as coisas são emboladas. Eu vou te explicar. Imagina assim, você tem lá a Oracle. A Oracle ela tem o software. O software é o software, ponto, acabou. Se você for falar o software da Oracle, possivelmente é replicável também. Você pode copiar ele e tal, tudo mais. Mas você não copia a marca da Oracle, a confiança da Oracle, você não copia o ecossistema deles de implantadores. Então, a defensibilidade ela tá meio que amarrada num monte de coisa que tá meio junto, camada software, serviço. Então, o software sozinho vale? Nem sei, porque ele não existe sozinho. Se você olhar o software sozinho, ele não tem valor, porque você precisa implantar ele, mas o implantador sem software também não, tá tudo meio embolado. Na solidez do ecossistema, né? Isso, e assim, é um jeito interessante de ver, porque se for só software, talvez seja cada vez mais fácil copiar, e talvez seja cada vez mais difícil sustentar só um software. Só que para você fazer essa outra parte de serviço ser mais robusta, tem que dar uns passos aí, né? Você falou, por exemplo, uma metodologia. Talvez você tenha que formalizar mais esse método, talvez você tenha que patentear ele, talvez você tenha que formar multiplicadores, trazer um monte de gente, agências para implantar, e daí você está indo na direção de uma implantadora. É como se você dissesse assim, ó, o meu sistema é esse e a implantação funciona dessa forma.
Você vai guiar os seus parceiros na melhor implantação. Isso tem dois pontos. O primeiro é, vamos trazer um modelo RD Station, por exemplo. Não é que o software seja robusto demais, só que a pessoa que é o cliente final, ele não vai implantar o RD Station. Ele contrata uma agência que usa RD Station, porque a agência sabe usar o software Sim. e ele não vai saber. Então, eu acredito que o meu software passa mais ou menos por essa mesma linha. Esse é um ponto 1. Outro ponto interessante disso é que, bom, se eu levo o software para ele como uma camada, igual você exemplificou um ERP e tal, eu trabalhei em ERP também, então assim, eu sei da dependência que as empresas têm do ERP. Uhum. E ela não cogita trocar o ERP tão cedo, quando cogita é um inferno. E mesmo assim, ele não tem outras ferramentas, tipo assim, o ERP controla a gestão, ponto. O que eu resolvo para ele é venda, só que ele não depende só de venda de base, ele vende de outras formas também. Então a dependência que ele tem de mim é menor. Consegue Sim, perceber isso? concordo. O outro está no coração do Exato. rolê. Você Eu está eu tô ali orbitando. ajudando uma coisa boa, que é a venda. A minha venda, por ser de base, tem mais margem, porque ele não tem mais CAC, então é legal também. Mas ele ainda consegue vender de outras maneiras. Então, eu cogitaria que ele poderia me tirar de algum momento. Só que tem um detalhe, por exemplo, a Elo7 fechou a operação. Você viu isso? Marketplace gigante de artesãos, 50 mil artesãos. Ah, é? No site? A Enjoei comprou e fechou, depois de 2 anos. Nossa, Então, minha esposa estava assistindo aqui, ela deve estar chorando agora, então. pois é, não vai ter mais onde comprar convite de festinha de criança. Não com convite não, ela é heavy user lá no negócio. Então, Aí, não tem ó, mais. morreu, E acabou. penso tanto de pessoas que acordaram e não tem mais sua base de clientes. Eu aposto que se eles tivessem a base de clientes no software como o meu, eles iam querer recomeçar dali. Porque de um dia para noite você não tem mais canal de venda, você vai começar de onde? Do zero ou dos seus clientes? Entende? Então eu quero ser o software que agrega esses dados de uma forma estruturada que ele não tem em lugar nenhum. E aí é onde eu acho que a AI vai conseguir me ajudar muito. Porque aí eu como os dados do Analytics, eu como os dados do site, eu como os dados do RP, e eu sou um CDP. Eu estou com todos os dados dele ali. E aí sim, só como software eu posso ter algum valor, porque eu sou o banco de dados dele. Sim, porque daí você cria uma relação de dependência. Só do cara pensar em trocar você, ele já vai Exatamente. ter um E aí é pesadelo, né? olhando para isso que eu falo, pô, então ser software agora me agrada. Eu entendi. Assim, o que você faz hoje como software, ele fica numa camada meio superficial, por assim dizer. Então, assim, você não entra no algo crítico, mas se você migrar para dados, sim. E faz sentido isso, porque as empresas têm muita dificuldade de organizar dados. Tem muita gente falando sobre isso, Tem assim, muita gente que gosta, quando eu vou olhar eu falo, bicho, eu não consigo te ajudar, porque seus dados Ah, são uma bagunça. é isso que eu ia falar, assim, tem muita empresa querendo usar AI que não está conseguindo porque os dados estão na zona. Então, tem uma oportunidade, eu não sei se ela é temporária ou não, mas de ajudar elas e com uma lógica dessa que você falou seria viável. E voltando para a separação de software e serviço, então você caminhou na linha do software. O software poderia se tornar mais crítico se ele fosse para dados, total. E a parte de serviço, inicialmente, por mais que ela esteja dentro da mesma empresa, a minha tendência seria encarar como outra empresa. Mas Vai ser uma agência modelo das outras que eu vou querer. assim, mas deixa lá dentro, vai tocando. Só faria sentido ser junto, Hugo, na minha visão, se você conseguir colocar muito AI para rodar aí. Sabe, de modo onde um colaborador consegue operar 100 empresas, 50 empresas, sei lá. O grau de produtividade dele atendendo as empresas é tão grande que aí já é a história do Service as a Software, que não é uma empresa de serviço. Então, eu deixaria esse bode na sala para ver se faz sentido um dia separar ou não. E vai depender do resultado das IAs. Tá. E olhando para essa ótica da primeira onda que eu preciso quebrar, que são esses primeiros 30, 40 clientes, eu tenho uma dúvida muito grande sobre nichar ou não. Essencialmente olhando para o mercado de agências, nos últimos 2, 3 anos, as agências que mais conseguiram crescer, seja elas de qual modelo de serviço for, tráfego pago, sites, o que quer que seja, elas conseguiram avançar muito como nichadas. Uma agência só para médicos, pum, os caras explodiram. Né? Então eu falei, pô, só que retenção cabe em tudo, quase tudo, né? Então depende do que eu poderia fazer. Se eu olhar só para o e-commerce, eu tenho uma tendência de encontrar melhores dados. Mas se eu olhar para outros mercados, eu talvez consiga vender mais rápido. Então, eu fiquei um pouco em dúvida de para onde ir nessa primeira onda. O meu desafio era para esse ano. Para 2026, eu preciso romper essa primeira onda e vender 40 clientes. Nós estamos em maio, eu só vendi um. Mas da primeira vez que eu fiz o Vest foi parecido, então eu acho que tem tempo. Vai recuperar. A sua tendência é vender para e-commerce? Sim, dado o seu networking, tudo que você conhece lá? Porque a pergunta, eu não sei se ela está tão conectada com agora, nichar ou não, ou se tem mais a ver com onde você vai ter mais tração de venda.
Porque, Mas quando você diz tração, é velocidade ou quantidade? Ou os é, dois? assim, onde você vai ter mais facilidade. Porque o que acontece? Assim, ó, você está mexendo com muito, existem muitas incertezas no que você está fazendo aqui ainda. É. Imagina você falar assim, agora, vou trabalhar em tal nicho, talvez seja precoce. Até pegando o exemplo eu esqueci o que passou, acho que foi o Luiz, do Social App, que você vê que interessante, ele criou uma solução, ele não criou para a ótica, mas em um dado momento ele viu que a ótica comprou, e daí ele entrou nesse buraco, e daí agora está com 300 óticas, mas ele não pré-programou isso. O que eu estou querendo dizer? É, Você provavelmente tem teses, assim, ó, essa aqui cai como uma luva, essa aqui eu consigo É. resultado e tal, tudo mais. Só Até que pelos MVPs feitos, né? isso, só que é um mix de coisa, porque assim, é, qual é o ticket que o cara está disposto a pagar? O quão relevante ele considera você dentro do business? Qual é o ciclo de venda daquele cara? Porque vende rápido ou é aquele lenga-lenga para vender? Então tem muita variável, cada nicho. Uhum. E daí o que eu acho? Que eu começaria vendendo mais aberto para descobrir quem é a sua ótica, na É. perspectiva do Luiz. Que é aquele cara que quer muito você, fecha na hora, que não sei o quê, e daí você vai achar um caminho de crescimento absurdo. Só que a menos que você já tenha clareza de qual é esse nicho, eu não fecharia. E me parece que você não tem ainda. Não, eu tô mais pela primeira opção. Tanto que lá nessa feira, a gente se inscreveu no edital do Sebrae lá e ganhamos um stand lá. É uma feira de varejo. Falei, puta, vou lá. É, Porque vai passar 12 mil pessoas lá na frente, vamos ver quem se interessa. Aí coloquei lá, hotel e turismo, né, soluções para rede de loja, e-commerce. Cara, pode ser que eu comece a descobrir alguma coisa que eu não sei ainda. E talvez, eu vi uma palestra no G4 no passado do Benchimol, né, cara, às vezes ir rápido é ir devagar no começo. Então, se a gente tem tô com um orçamento de base zero, beleza, não vou ter nenhuma lucratividade prevista, mas eu também vou pagar todas as contas até o final do ano e eu tenho esse tempo para fazer a coisa virar. Eu tô meio assim, sabe? Então, isso me deixa um pouco calmo, mas eu não durmo tem 5 meses, então tá tudo certo. eu acho que assim, você tem a resposta na mão aí. Você precisa ir naquela linha de novo lá do fazer coisas que não escalam, né? Você não tem, o seu objetivo agora não é trazer 100 varejos. Não, Não, acho que é trazer alguns varejos, alguns e-commerces, trazer isso. alguns Aí eu players de rodar os cada um. primeiros, ver onde a gente gerou Ah, mais valor, ah, onde eu posso ter um revenue share melhor, porque se eu gero ah. mais valor pro cara, eu ganho mais também. Porque são tantas variáveis. Imagina assim, você tem, sei lá, 50% de conversão em um mercado, mas o tempo de venda é um ano. Talvez seja melhor você ter 20% de conversão em um ciclo de 2 meses. É isso aí. Então, assim, é tanta variável que você tem que considerar. E tem uma coisa que particularmente eu acredito que é assim, é aonde que realmente, é qual mercado te compra. No sentido de, puta, eu tava precisando do que você está me oferecendo. Porque tem Uhum. mercado que você vai entrar, parece o quadrado encaixando na bola. Você vai estar forçando a barra para o cara te comprar e vai ter que ficar usando gatilho de marketing, de venda, e ficar empurrando, enchendo o saco do cara e aquela dificuldade para vender. Em outros, vai parecer que o cara tava te esperando. Assim, meu, eu tava precisando disso, eu tô com um problema nisso e cai como uma luva. Me Então, parece eu que o deixaria cara, fluir. me parece que esse cara é o cara que tá sofrendo muito com o CAC. Ele paga aquisição, 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 os custos são altíssimos e ele Ao mesmo tempo que é o cara que está com CAC, com problema de CAC, eu concordo, ao mesmo tempo talvez ele já esteja um pouquinho mais evoluído em dados. ah, Talvez. é importante. Então, o que torna o teu ICP um subconjunto do nicho. Né? Uhum. Talvez nem seja todos os varejistas, são os varejistas que têm, sei lá, um RP ou um CRM rodando, sei lá o que rodando. É incrível. Não, eu tenho CRM. Aí quando você olha, Ninguém populou, ninguém é, usou. realmente ele tem o CRM. E é isso. Aí é loucura. Aí, aí, e aí volta no ponto que potencialmente você vai descobrir mais do que você vai entrar mais do que você gostaria. As pessoas vão precisar que você organize os dados dela. É, Aí esse é um BO que você vai achar provavelmente, que é assim, ó, você vai bater na porta. Talvez você ache um nicho que está prontinho para você. Ele está querendo você e está preparado. Então esse é o ICP perfeito. Mas provável que você encontre uns caras que querem, mas não estão preparados. Que é um segundo nível, que é o que você vai ter que organizar os organizar os dados. dados antes. E daí talvez você tenha que evoluir seu software nessa direção. E qual que é a tua visão sobre isso? Porque talvez eu poderia criar um serviço anterior a esse. Organizo o dado primeiro, é um serviço simples, depois a gente começa o trabalho. Só que aí eu me sinto às vezes dispersando. Assim, eu não faria isso de partida.
Porque se você já tem um sistema pronto, minha pergunta base é: tem alguém pronto para Pronto usar ele para usar, agora? plug and play. Então, isso aí é plug and play, assim, quem que é o ICP que está preparadíssimo, é isso aí. Mas ao mesmo tempo você vai escutar nas suas andanças aí caras que você vê que quer muito, mas que falta algo. E daí você vai validar essa sua tese se realmente eles precisam que você organize os dados. O Daí você buraco é bem pode. mais embaixo nesse aspecto, porque teve casos em que teve um caso especificamente que eu fui, o serviço era bom, era uma loja de ar-condicionados, o cara vendia tanto serviço quanto aparelhos, tinha recorrência na manutenção do serviço, uma base de dados de 37 mil clientes. Falei, pô, legal. E aí, falei, pô, mas você gostou, o preço você achou legal, negociou o preço e tudo. Falei, você não fechou por quê? Eu liguei uns 15 dias depois, falei, cara, fala a verdade, preciso saber, tô numa fase que eu preciso saber a verdade. Você não fechou por quê? Cara, é porque se você fecha e me coloca os 15% mínimo de faturamento a mais que você prometeu, você quebra a minha logística e minha entrega, eu não tenho como absorver a demanda. Aí é Então, loucura. isso é outro problema. Então, assim, o buraco vai ficando mais embaixo, entende? Então, essas subcamadas do meu ICP, ela tá bem, ele tem que estar pronto, ele tem que ter os dados, ele tem que conseguir absorver a demanda que eu vou gerar. Então, é um pouquinho mais delicado. E aí, por isso eu penso, pô, eu não posso achar esse cara em todas as características e cobrar R$ 500. Mas o ponto é que se você for ver, só para não perder o foco da ferramenta, eu procuraria muito quem é o ICP dela, no primeiro momento. E existem oportunidades para todas as direções no que você está fazendo. Uhum. E, inclusive, vai deixar mais claro se, às vezes, antes de você entrar em dados, faz mais sentido um subnicho ainda. Você acha um nicho principal e acha um segundo nicho melhor. Isso aqui, basicamente, o que eu acho é um exercício de escolha, que a cada momento, a cada ciclo de planejamento seu, você deveria colocar lado a lado as hipóteses e ver qual delas vai te dar mais retorno com o mesmo investimento. Você vai colocar um esforço ali, esforço em venda, esforço em time e tal. Onde que você vai ter mais retorno sobre esse investimento? Provavelmente, num primeiro momento, o maior retorno sobre o investimento é você achar o ICP e vender para a pessoa certa. Porque o produto está pronto, você não vai ter gastos extras com engenharia, o seu ciclo de venda vai ser mais curto. Então, assim, é o product market fit ali. O problema encontrou a solução e é economicamente viável. Só vender. Segundo lugar, vão ser casos onde são novos nichos, onde você provavelmente vai ter que fazer adaptações para esse nicho. Tá. Seja no discurso, seja no produto, seja onde for. Então, provavelmente. E daí o próximo é você entrar mais em camadas, como, por exemplo, entrar nessa camada de dados. Então, mas como que você vai descobrir isso? Acho que a cada ciclo, confrontando as suas oportunidades. Vamos olhar para agora. Agora, a grande oportunidade é vender mar aberto, descobrindo quem é o ICP. Pensar agora, nesse momento, é isso. E você acha que isso é, nesse momento, Vou fazer a melhor pergunta. Anteriormente, eu imaginava que talvez a primeira pergunta que eu tivesse respondendo não fosse essa. E sim se eu estou no PMF certo. Eu sou uma consultoria com uma roupinha de software, ou eu sou um software com roupinha de consultoria. Essa parte aí, como como eu quebraria, assim, tenha na sua cabeça, você tem duas empresas, uma de software e uma de serviço. Uhum. Você tem duas. No caso, se é por acaso, você é dono das duas. Agora, qual é a margem de cada uma delas e qual é a defensabilidade de cada uma delas? Tal? Você trata isoladamente. Por quê? Pode ser que o seu software... Com estratégia comercial, inclusive, você fala. Sim, porque assim... Porque o jeito de vender o software é um, o jeito de vender a consultoria é outro, né? O software eu poderia, por exemplo... achar um lugar ao sol com algum mercado que está desesperado para ter esse software. Então, assim, vai nessa direção, porque pensa que a camada de serviço, o tipo de venda as margens, ele é muito intensivo em pessoas, então para você escalar vai precisar treinar mais gente. Então tem todas as características dela, e software tem as dela. Se você comercialmente abordar os dois individualmente, você já vai começar a entender melhor aonde cada uma delas agrega valor. Tá. É provável que isso vá isso, faz convergir sentido. lá na frente. É provável que você vai descobrir um setor muito brabo e que funciona para os dois. Uhum. Mas, particularmente falando, quanto mais separado você olhar as duas coisas, parece que mais você ganha. Verdade. Tenho essa conclusão também. Até porque essa iniciativa, de tudo que eu já tinha te contado aqui, o que eu não tinha testado ainda era ter essa iniciativa comercial de forma isolada, cada uma com as suas nuances. Acho que isso pode fazer muita diferença.
Ó, falaram uma coisa que é legal ali, ó, o Pablo, é, Service as a Software é uma tendência, mas ainda parece complexo funcionar na prática, talvez por enquanto apenas em casos muito específicos onde o trabalho é padronizado e 100% intelectual. É, o ponto que aqui eu concordo, por isso que eu estou colocando muito na linha da hipótese. Me parece assim, você tem uma empresa de serviço e ponto, você tem uma empresa de software e ponto. Se um dia essa empresa de serviço for possível de ser disruptada em software, daí eu voltaria a juntar elas. Mas pensando em business, eu vejo dois negócios. Entendi. Esse aqui atende o cliente, pessoas. Se eu disruptar o serviço com AI, vira tecnologia, aí duas empresas de tecnologias podem andar junto. É isso. Isso. E, de novo, não precisa separar agora a empresa tal. Trata uma como se fosse uma BU, né? Uma Business Unit de serviço, outra como software, tudo mais. Mas essa empresa de serviço, acho que o desafio vai um pouco na linha do que o Pablo falou. É possível transformar em um service as a software? É possível. Assim, você e nem ninguém tem essa resposta ainda, que tem muito a ver com a provocação de que para algumas coisas funciona bem, para outras ninguém sabe. Sim. E talvez leve até algum Em IA tempo. todo mundo é júnior ainda. E talvez ainda leve um tempo, talvez você precise de algumas evoluções da própria AI para conseguir chegar lá. Sim. Não tem nem a ver contigo. Então, mas dada essa incerteza, quanto mais separado você tocar essas duas estruturas, melhor. Boa. Inclusive, até eventualmente, você pode avaliar se faz sentido ter parceiros para fazer o papel da sua agência, para também vender o software e ver o que acontece. Mas aí entra no método, de novo, né? Se você não ensina, empacotar o método. Mas eu acho que dá para fazer o que você falou, de certificar, acho que não é tão difícil assim. Talvez seja desgastante no início, mas é possível. E olhando somente para o software, o que você acha que é o que eu posso fazer de mais valioso para poder blindar o software? No sentido de não ser tão facilmente copiável, ou se as pessoas poderiam, de repente, até dá para fazer, mas está pronto aqui, vou fazer aqui mesmo. Algo nesse sentido. Porque hoje, com o nosso conhecimento de software, o que eu olho às vezes? Tem certas coisas que não compensa fazer isso, é melhor eu pagar. Sim. Né? Então, mas nem sempre é o que... Porque retenção é o que todo mundo vai olhar, não tem para onde fugir. Com o CAC muito alto, certos negócios vão deixar de existir se não olharem para isso. O seu ticket médio tem quanto na solução? Software? Hoje, 20%. Não, eu digo o ticket médio, o valor da mensalidade do software. Do software, entre 400 e 700 reais. Uma coisa sobre o que você falou agora de esse software é tão barato, deixa aí. Eu estava vendo que os micro SaaS estão sofrendo muito menos do que os SaaS. Porque tem muito incentivo para você trocar o CRM. Tirar o HubSpot, o Salesforce, caro pra caramba. Agora, qual que é o incentivo de você tirar uma ferramenta de 50 reais, 100 reais? Deixa lá. Então, por isso que eu perguntei o ticket. O seu ticket, ele fica ali numa zona de onde pode fazer sentido o cara trocar. Mas eu acho que vai ter tantas outras prioridades na frente. Vai. Tem um Pensando problema em de termos 10 de mil no AI. ano, não é uma coisa... Pensando assim, mesmo se o cara for trocar, pensa que na cabeça dele ele vai ter que ver ROI nas coisas. Se ele trocar o CRM dele, ele ganha mais dinheiro. Se ele trocar o sistema de atendimento dele, ele ganha mais dinheiro. Então, tem outros sistemas na linha de frente antes da sua. A minha ideia é que se ele trocar o meu, ele perca dinheiro. Trocar o quê? A minha ideia é que se ele trocar o meu, ele perca dinheiro. Então, e o ponto é que ele tem outras coisas para trocar antes. Então, eu acho que pelo tamanho do ticket e por você... até por você não ser um software commodity, igual uma CRM, coisa do gênero, a tendência é que ele respeite mais o seu conhecimento. Fala assim, cara, esse cara é um especialista, então deixa quieto aqui e tal. Entendi. Então, a tendência é que você esteja no fim da fila do pão aqui para se lascar, em termos de substituição. Agora, voltando, o que te protege mesmo no software, talvez seja avançar para dados, que eu acho que das hipóteses que você levantou é a mais forte. Que alguém vai ter que organizar o dado das empresas. Só que para organizar dados, aí volta na questão de serviço. Existe uma camada de serviço para você organizar dados. Que é você fazer os depara, ver de onde está a base, conectar as coisas e tal, tudo mais. Dá para jogar esse trampo parte para AI, mas parte dele não. Vai ter que ter um humano ali correndo atrás das coisas. Então, volta de novo pro dilema serviços versus software. Né? Mas enfim, acho que de certa forma você está no caminho certo. Só tomar cuidado porque parece que você tem uma certa tendência a ir para o serviço.
eu já vivi isso, assim, eu já passei por isso, assim, que software versus serviços, puta, mas o serviço entrega muito mais valor, agrega mais valor, e tem mais margem, inclusive, assim, É por aí. nominalmente falando. Mas o software é escala. O segredo do software. Mas assim, só para o pessoal entender aqui, ó, talvez para ele ganhar com software a mesma grana que você ganha com serviço, você vai ter que vender 10 vezes mais o software, talvez. Então imagina, um serviço de um lado tem que vender 10 softwares do outro. Então, o nível de escala que o software vai exigir é muito maior. E também o esforço comercial, né? Tipo, se eu vendo uma mensalidade de R$ 5.000, são 10 vendinhas de 500, pá. Sim, é muito fragmentado. Eu olho muito por isso também, o O esforço tipo comercial. de venda é outro também. E até pegando a sua experiência aqui, quando você vende e-commerce lá atrás e esse tipo de coisa, você lida com empresas de um porte razoável e faz todo sentido você ter um esforço comercial para venda. Sim. Com R$ 500 não faz sentido. Não. Com R$ 500 o produto tem que se vender meio que sozinho. Uhum. Você tem que ter uma propaganda que capte bons leads, você tem que tentar esquentar essa audiência de modo meio coletivo e meio que o cara entrou na reunião já tem que fechar. É por aí mesmo. E eu sou de uma escola de vendedores B2B, consultivos, né? Então, tem que agregar valor, senão parece que eu não estou na minha zona de potência. Mas só toma cuidado porque esse seu viés de venda, inclusive, que você parece ser bom de venda, te leva sempre a esses tickets maiores, essa venda mais sofisticada, tal, tudo Que às mais vezes não é tipo o de que casa agência. com o produto, né? E daí é importante você reconhecer que, puta, sua fortaleza está de um lado, mais de um lado do que do outro, porque eventualmente você vai ter que trazer alguém que saiba vender software de ticket mais baixo, que é outra linha. Assim, essencialmente, a sua agência e esse lado de serviço, quem vende é comercial. E o outro lado, quem vende é marketing. Então, você manja de comercial, não de marketing. Por isso que acho que É isso aí. você navega com mais Fez a leitura tranquilidade de um certinho. lado, aqui você surfa e aqui você bate cabeça. É isso aí. Só que tem gente no mercado especialista nisso aqui. Então, a questão, às vezes, de trazer alguém para o time. Só não foge do problema, não muda o problema porque não consegue resolver ele, sabe? Traz alguém que resolva. Justo. Eu não tinha pensado por esse lado. E faz todo sentido. Parabéns pelo negócio. Mais alguma dúvida, Hugo, que você queira Pô, cara, trazer? acho que eu tirei todas. Obrigado aí pela disponibilidade, gostei muito. Muito bom. Me trouxe algumas perspectivas de um ponto de vista que eu não tinha olhado ainda. Nem eu e nem os sócios, né? A gente já tinha discutido bastante, tal, pontos de vista, mas nada ainda nessa linha. E tem uma coisa, uma última assim, o único jeito de você escalar até 2 anos atrás uma empresa que tem camada de serviço, o único jeito é o modelo da SAP, Oracle, que é através de um representante que faça implantação, o único jeito. Uhum. A AI botou um bode na sala, mas ninguém sabe se é verdade, se é um bode, uma girafa, um elefante, estão tentando descobrir ainda. Mas se você olhar friamente o que dá para fazer hoje, é o modelo dessas grandes, que é a separação total dos dois mundos. Uhum. Beleza? Então, estou no caminho certo de pensar em separar esses dois mundos, focar nessas agências e certificá-los para eles expandirem isso. Porque, inclusive, de forma acelerada, né? Porque ele já tem a carteira de clientes assim como eu tenho a minha. Sim. Então, isso Agora, pode acelerar. dá sua a rede social aí de novo, Hugo. Da Retentio, né? Da Retentio.marketing. Essa é a rede social? Da Retentio, sim. Retentio.marketing. Isso. E a minha é hugo.business. Hugo.business. Fechou, irmão. Beleza? Show de bola. Cara, obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Vou tirar uma foto aí.